sou o Alan e nesse vídeo vamos ver algumas dicas básicas sobre revisão em PDF com o uso de carimbos. Podemos ver na primeira linha que temos erros de grafia nas palavras noite e encontrei. Para excluir a letra errada, primeiro escolhemos no painel de carimbos o carimbo de barra de atenção dando um clique sobre ele. Você verá na ferramenta Nota como carimbo que o carimbo de barra está selecionado. Clique nessa ferramenta. Você verá então que o cursor muda para a forma de um carimbo. Clique agora sobre a letra que será excluída. Aproveite que o carimbo de barra de atenção já está selecionado e aplique-o também na margem do texto, sempre na mesma altura da linha que contém o erro. Depois, aplique o carimbo com o sinal de exclusão. Você vai notar que existem variações da barra de atenção. As formas diferentes da barra de atenção ajudam a indicar de forma mais precisa o erro quando há mais de um erro na mesma linha. Isso, por sua vez, ajuda no trabalho do diagramador quando ele aplicar as correções no arquivo. Você pode usar uma forma da barra de atenção para o erro da esquerda, na palavra noite, e outra forma diferente da barra para o erro na palavra encontrei. Novamente, aplique a barra também na margem. E aqui já posso dar uma dica importante, especialmente para quem não tem qualquer experiência com revisão de provas. As correções são feitas sempre de dentro para fora do texto. Isso se dá da seguinte forma. Sempre imagine uma linha vertical que divide a página. As correções da metade da direita do texto são feitas usando a margem direita da página. E as correções da metade da esquerda do texto são feitas usando a margem esquerda da página. Lembre-se disso para aplicar os carimbos e sinais aproveitando da melhor forma as margens da página. Continuando, no caso da palavra rapaz, temos um erro de digitação. A barra de atenção é útil para corrigir esse tipo de erro também. Depois de aplicá-la sobre o erro e então na margem, use a ferramenta Texto Livre para aplicar a letra que deseja corrigir. Neste caso, aplicamos um Z. Já na seção Conheço de vista e chapéu, podemos notar a ausência da preposição de em de chapéu. Para adicioná-la, indicamos com a barra o ponto em que a preposição de deve ser inserida. Depois, usamos novamente a ferramenta Texto Livre para digitar a palavra na margem. Você pode usar esse recurso para inserir palavras ou pequenas seções de texto. Para trechos maiores, veremos a seguir uma forma mais prática de fazer isso. Na penúltima linha do primeiro parágrafo, podemos notar uma série de erros nas palavras cumprimentou-me, sentou-se, lua e ministros. Quando há muitas correções diferentes numa mesma linha, o revisor deve usar de forma inteligente as variações da barra de atenção ou, de modo mais ideal, usar cores diferentes para indicar cada correção para o diagramador. Como temos os sinais e carimbos em 4 cores diferentes, podemos usar cada uma delas para os 4 erros contidos nessa linha. Já na última linha do primeiro parágrafo, podemos notar um salto de texto após a palavra acabou. O revisor pode pedir a verificação do salto usando o carimbo extra de verificar salto, ou então pode inserir o trecho diretamente caso tenha autonomia para isso. Como o trecho que saltou é longo demais para ser escrito na margem da página, o revisor pode usar os carimbos com números circulados como sinais remissivos. Isso é feito da seguinte forma. Primeiro, aplique a barra de atenção no ponto em que o texto saltou, e depois a aplique também na margem. Agora escolha o carimbo com o número 1 circulado e aplique-o também na margem. Depois disso, aplique o mesmo carimbo numa parte da página que tem um grande espaço em branco, geralmente no topo ou na parte de baixo da página. Por fim, use a ferramenta Texto Livre para escrever o texto que saltou. Caso precise usar esse mesmo recurso na mesma página, use o número 2, depois o 3 e assim por diante. Porém, recomece a numeração a cada nova página que for revisar. Para excluir um trecho repetido, primeiro use a ferramenta Nota como texto riscado e risque o trecho repetido. Caso o PDF for uma imagem e não permitir que o texto seja riscado, você pode usar a ferramenta Nota como linha para isso.
Depois disso, indique onde começa e onde termina o trecho a ser eliminado usando barras de atenção no começo e no fim do trecho riscado. Por fim, insira a barra de atenção e o sinal de exclusão na margem da página. A seguir, na mesma linha, temos a palavra fossem com um espaçamento indevido entre as sílabas. Para unir uma palavra, letras ou outros elementos, usamos a barra de atenção no texto e na margem a barra de atenção acompanhada do sinal de união. Mais adiante, temos a palavra inteiramente com uma letra indevida inserida no meio. Neste caso, temos duas alternativas para correção. A primeira solução é usar simplesmente o sinal de exclusão em formato de X que já vimos. A segunda solução, e mais adequada em alguns casos, é usar o sinal de excluir e unir. Este sinal pode desfazer ambiguidades e evitar que o diagramador, por desatenção, acabe transformando uma única palavra em duas palavras. Embora essa seja uma situação rara, pode ocorrer em determinados casos. Na segunda linha, antes das vírgulas, podemos notar 3 espaços em branco indevidos. Aqui podemos usar o sinal de união, que vimos antes, ou, mais idealmente, o sinal de exclusão de espaço. Como você deve ter notado, quando temos mais de um erro do mesmo tipo na mesma linha, não é necessário repetir o sinal, mas apenas repetir a barra de atenção. Neste caso, por exemplo, como temos 3 correções do mesmo tipo na mesma linha, basta repetir 3 vezes a barra de atenção na margem. Para fazer o oposto, ou seja, para inserir um espaço, basta usar a barra de atenção no texto e na margem. Depois usamos o respectivo sinal de inserir espaço, parecido com uma cerquilha, na margem do texto. Nas últimas linhas do parágrafo, podemos identificar 2 inversões na ordem de palavras e letras. No primeiro caso, precisamos inverter a ordem da palavra leitura e do artigo feminino a. Para isso, basta usar a ferramenta lápis, ou nota como manuscrito, e criar o sinal de inversão no texto, aplicando depois o respectivo sinal na margem. No caso da palavra versos, precisamos apenas fazer a inversão das letras finais, e fazemos isso do mesmo modo que vimos antes. Quando uma letra ou palavra em maiúsculas, mais conhecida como caixa alta, deve ser corrigida para minúsculas, basta circular a letra ou a palavra com a ferramenta nota como círculo e usar o sinal de caixa baixa na margem. Quando uma fonte difere do estilo de fonte adotado no texto, o revisor pode pedir a verificação disso ao circular a palavra e usar o sinal de verificar fonte na margem. Quando a palavra está em negrito ou itálico, ou ambos, como é o caso aqui com a palavra murmurou, e precisamos indicar que ela deve ser diagramada com fonte normal, ou seja, sem negrito e sem itálico, usamos o carimbo de redondo. Por questão de estilo, diagramação ou de correção, o revisor pode pedir uma abertura de parágrafo. Neste caso, basta usar uma barra onde o novo parágrafo será criado e o respectivo sinal na margem. Numa situação oposta, ou seja, quando o parágrafo precisa ser desfeito, o revisor indica isso usando a ferramenta nota como linha poligonal e criando no texto um sinal para desfazer o parágrafo. O respectivo carimbo com o sinal é usado na margem. Entre a linha que começa com o trecho no dia seguinte e a linha anterior, podemos notar um espaçamento maior do que aquele usado no restante do texto. Para corrigir isso, traçamos uma linha usando a ferramenta nota como linha. Depois usamos uma barra de atenção e o respectivo sinal de diminuir entre linha na margem. Para indicar o contrário, ou seja, que o espaçamento entre linha deve ser maior, fazemos o mesmo, mas usamos na margem o mesmo sinal de inserir espaço, parecido com uma cerquilha, que vimos antes. Para indicar o alinhamento de uma linha ou de um trecho para a direita ou para a esquerda, usa-se o mesmo sinal no texto e na margem. Porém, você deve usar a ferramenta nota como lápis para fazer o sinal no texto. Se consultarmos o original do texto de Dom Casmurro, veremos que este trecho é grafado em itálico. Para indicar a grafia em itálico de um trecho ou de uma palavra, circulamos a palavra ou trecho usando a ferramenta nota como círculo, e depois aplicamos o carimbo de itálico na margem.
Fazemos o mesmo para indicar que a palavra ou a seção deve ser diagramada em negrito. Podemos ver na penúltima linha outro detalhe que não existe no original, o trecho contém o causo. Neste caso, posso usar a ferramenta Nota como retângulo para destacar o trecho. Depois, basta aplicar o carimbo de sugestão na margem. Você deve ter notado que todos os carimbos podem ser redimensionados para o tamanho que você achar melhor sem perder a qualidade. Dê um clique duplo sobre o carimbo e escreva a observação ou sugestão para o autor, colega ou cliente. Você pode fechar a nota ou mantê-la aberta. Na última linha, podemos notar uma vírgula deslocada. Para pedir que um elemento do texto seja movido para um lugar indicado, primeiro selecione a ferramenta Nota como linha poligonal. Com essa ferramenta, indique no texto o ponto para o qual o trecho será movido. Circule então o trecho ou o elemento que será movido. Por fim, aplique na margem um dos carimbos de mover para o local indicado. Como você vai notar no guia de sinais de revisão, existem vários carimbos que, quando usados de modo inteligente, podem poupar um bom tempo na indicação de alguns erros mais comuns. Um desses erros é o uso inadequado de ponto final e aspas. Para isso, criamos dois carimbos complementares, ponto final e fecha aspas e ponto final. Neste caso, no texto, a citação deveria terminar com aspas e então ponto final. Para indicar isso, usamos uma barra de atenção no texto e então o sinal de fecha aspas e ponto final na margem. Para finalizar, indo ao título, podemos notar que o estilo da fonte não está adequado na palavra casmurro. A fonte, neste caso, deve ficar em Versal Versalete. Logo abaixo, podemos indicar que a palavra título deve ficar também em Versal Versalete. Por fim, a palavra primeiro deve ficar com a inicial maiúscula, ou seja, caixa alta. Confira também o guia de sinais de revisão para saber como usar cada um dos carimbos para PDF.